Pois bem, bom dia a todos. Dormiram bem? Tomaram café? Queremos também falar com aqueles que estão nos acompanhando e dizer da nossa satisfação esses dias, centrar o nosso coração, nossa mente e esperar do Senhor a sua bondade para nos direcionar ainda mais e nos fortalecer nesse propósito. Nós vamos falar dessa temática. Quando falamos e pensamos sobre o tema chamado, nós precisamos entender a igreja local como sendo responsável por enviar homens e mulheres em missão. E as escrituras sempre serão, ou a escritura sempre será esse orientar e esse mentorear para que possamos, então, ajudar os vocacionados, os chamados, a ter e desenvolver a sua caminhada ministerial. Então, nós vamos
tentar fazer aqui uma aplicação ou trazer uma realidade de experiência desde 2013, 2012, 13, que temos caminhado com o Ministério Cristão Global. A proposta do Ministério caminha um pouquinho com aquilo que lemos ontem, a experiência de Jesus com os 12 e com os 70, chamamos de viagem de curto prazo, oportunidades que Jesus deu aos seus discípulos de experimentar o campo, receber o impacto do campo e também exercer aquilo que eles viram em Jesus e ouviram de Jesus. O Ministério Cristão Global tem procurado adentrar igrejas, isso a partir do nosso contexto, no Vale do São Francisco, e trazendo a perspectiva para o membro da igreja que ele desenvolva essa mentalidade de um missionário, que ele faça longe aquilo que ele está fazendo perto, na sua localidade. Então, o ministério ele trabalha com um leque de possibilidade, onde o membro ele pode exercitar o seu dom, o seu talento, exercer o ministério que já abençoa a sua igreja e as pessoas da sua comunidade, só que agora em lugares distantes. E o primeiro desafio, da qual ainda estamos conectados, Moçambique, foi a primeira experiência. Na verdade, a gente não tinha nada planejado, uma coisa foi trazendo outra, mas de lá para cá, Deus tem nos dado o privilégio de todos os anos, e eu vou, no final, deixar um desafio para você a respeito de 2 campos que serão visitados em equipe de curto prazo. Se você tiver interesse, você pode usar essa experiência para, talvez, confirmar ou principiar aí no seu coração um desejo de engajamento maior, e quem sabe ouvir um chamado especial de Deus para o seu serviço conectado ao ministério da igreja local, em campos distantes ou até mesmo na sua comunidade. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Meu propósito hoje é tentar conceituar esta ação intencional de Deus. Quando lemos as Escrituras, a palavra vocação, chamado, ela tem a ver com esse direcionamento que o Senhor dá ao seu povo e a capacitação que o Senhor dá ao seu povo para que possamos, com privilégio, participarmos da missão de Deus. Então, em outras palavras, chamado descreve o plano de Deus ao criar cada pessoa, cada indivíduo, e principalmente chamando-os para a salvação em Cristo, capacitando e lhe conferindo experiências para formá-lo no servo que ele deseja usar. Então, o chamado ele está nesse contexto mais amplo do plano de Deus em chamar, capacitar, treinar e enviar e fazer parte desse programa de redenção de Deus nesse mundo. Talvez uma definição geral, um resumo daquilo que eu gostaria de deixar aqui, tem a ideia de que o chamado é Deus convocando tanto cada crente, membro de igreja, para fazer o trabalho de evangelismo, discipulador, exercer compaixão, justiça, cuidados com a criação, tanto em sua vizinhança, cidade, como também convoca crentes devidamente dotados para fazer o mesmo, só que distante, além das fronteiras geográficas, culturais e linguísticas da igreja. Em resumo, tudo que a igreja faz é missional, seja aqui perto, seja longe. Tudo tem a ver com a missão de Deus. Aqui. Ok, então eu gostaria de... Vai dar certo aqui? Com certeza. Eu vi ontem o Nivalmir ali sofrendo, tentando fazer isso pro... É aqui mesmo? Veja. É assim que funciona, né?
Mas eu gostaria de convidá-los, você, a chegar no Evangelho de Marcos, e a partir de Marcos nós vamos traçar a nossa caminhada. Marcos capítulo 8, eu gostaria de que você pudesse chegar. O Evangelho de Marcos foi escrito para suprir uma demanda pastoral. Nós temos um grupo de cristãos que estão diante de uma possibilidade iminente de morte ou sofrimento por conta da fé em Cristo, e eles precisavam ter certeza se de fato valeria a pena, se de fato Cristo é mesmo quem disse que é. E o evangelista Marcos, então, escrevendo aos cristãos em Roma, ele propõe, então, uma caminhada para a cruz. Os primeiros 8 capítulos, capítulo 8, nós temos, então, essa dobradiça do Evangelho. Versículo 22 a 26 é sugestivo, porque Marcos ele usa os milagres, e através dos milagres são metáforas para trazer ensinamentos espirituais. E, de modo preciso, direcionado pelo Espírito Santo, Marcos registra, nos versos 22 a 26, um milagre. E esse milagre é curioso, porque Jesus, ele, em 2 momentos, em 2 fases, ele traz a cura, a restauração completa para este homem. O texto diz, então, chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. De modo proposital, Marcos ele deixa aqui uma pista, deixa para nós um modelo, um padrão de caminhada de discípulo. Os discípulos, por mais que já tenham tido contato com Jesus, andado com Jesus, eles ainda não têm uma clareza de quem é Jesus. Talvez esse milagre venha a dizer que os discípulos têm dificuldade de entender a pessoa de Jesus e a sua missão. Até aqui, tudo que tinha sido realizado, todos os ensinos ainda era confuso. Os discípulos, a exemplo desse cego, não conseguem ver claramente o Messias e nem a missão do Messias. E aí eu creio que o verso 27 nos ajuda, porque nós temos a primeira declaração revelada por Deus ao coração de Pedro, quem é Jesus, e a identidade de Jesus como sendo o Cristo. E nós encontramos essa confissão, e a partir então dessa confissão, o verso 31 começa com então. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. A partir deste momento é que Jesus começa a falar da sua missão. Até aqui, nada os discípulos sabiam claramente sobre a missão de Jesus. Então, somente após compreender a identidade de Jesus, quem ele é, Jesus agora passa a descrever-lhe a sua missão, e Marcos registra, pelo menos em 3 momentos, 3 predições, a partir então aqui do capítulo 8, sobre a missão de Jesus. Jesus repete nesse evangelho aqui, por Marcos. Marcos está fazendo questão de enfatizar a missão de Jesus, e Jesus vai trazendo lições ao discipulado. Aquilo que você crê sobre Jesus deve definir quem você é. Aquilo que você crê sobre Jesus define quem você é.
Da mesma forma, quando você compreende a missão de Jesus, você também será capaz e terá que fazer isso. Você terá que assumir também qual é a sua missão. E eu penso que essa é uma proposta do evangelista Marcos, caminhar com os discípulos e dizer para mim e para você, olha, a caminhada é semelhante. Nós temos dificuldade de compreender o chamado de Jesus, o segui-lo, o imitar. Nós temos dificuldade de olhar para Jesus e compreender quem Ele é, confiar nele, acreditar naquilo que Ele diz quem é, aquilo que Ele diz ser, e temos dificuldade de compreender a missão. E eu tenho esse esboço da estrutura de Marcos, marcando então aqui no centro, capítulo 8, verso 29, então a apresentação de Marcos de Jesus como Rei Senhor Supremo, e Marcos ele é objetivo, traçando esse perfil do servo, sofredor, aquele que vem para fazer as profecias de Isaías, certamente, e ele está servindo o tempo todo, ele está no meio das pessoas, os seus milagres apontam para a sua divindade, para a sua autoridade, sobre a realidade humana, sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios. Então, toda a realidade apresentada até o capítulo 8 tem essa intenção de deixar claro a identidade de Jesus. E então, depois de compreender quem é Jesus, Marcos então passa a enfatizar a missão de Jesus. Eu penso, meus irmãos, que isso aqui ele é central para a gente fazer alguns paralelos, como que a caminhada do discípulo hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, como que a mensagem do Evangelho chega para nós e tem chegado para nós. Alguns têm sido privilegiados em receber essa mensagem de uma forma mais objetiva, não só de palavras, mas também olhando a vida de alguém. Eu creio que, pelo menos, a minha conversão se deu ali no início da década de 90, 91, e eu ainda peguei o ardor de igrejas crescendo no Vale do São Francisco, e eu creio que, em boa realidade aqui também do Nordeste, visto que o nosso movimento de igreja ele não é tão antigo, ele é novo, mas eu penso que aquela geração, pelo menos de 20, 30 anos atrás, conseguiu ainda ouvir e ver na figura de missionários ou de boa parte da igreja que era recém-convertida. E vocês sabem que quando alguém é tomado pelo Evangelho, ele vive uma experiência que é natural você transbordar daquele de quem você tanto está amando agora. Você está apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Evangelho. Não é incomum você ouvir de pessoas que sentaram para ler as Escrituras. Quando começou a ler, não parava. Eu recentemente estive acompanhando alguém que me contou essa experiência. Pastor, eu lia de tudo. Eu nunca imaginava que as Escrituras era isso. E eu comecei a ler e não pude parar. E eu creio que talvez seja algo idêntico, uma experiência que você também teve. Nós fizemos parte de uma igreja de recém-convertidos, ou que pelo menos as igrejas estavam se estruturando, tínhamos figuras de missionários entre nós presentes, e nós então vivíamos de modo mais natural o entendimento do Evangelho, da pessoa de Cristo, como também da sua missão. Eu creio que isso é um ponto que distingue um pouco a realidade hoje das nossas igrejas. Então, muita coisa mudou, né? Mas principalmente hoje a gente tem uma igreja já estabelecida, nós temos igrejas já de 30, 40, 50 anos, nós participamos agora de um modelo de manutenção de igreja, em que boa parte da congregação não tem a prática, não tem a cultura do proclamar, do testemunhar. É muito comum você encontrar na sua igreja crentes antigos, de 10, 15, 20 anos,
e eles dizerem que nunca abordou ninguém para falar do Evangelho. Tive a experiência de fazer um treinamento, sempre na igreja onde eu chego, isso foi na experiência em Luiz Eduardo Magalhães, e quando chegou na hora de irmos para o campo, depois de treinamento, um diácono chegou para mim: pastor, eu não posso fazer isso. Eu nasci no lar cristão, eu tenho 15 anos de caminhada, mas eu nunca fiz isso. Eu preciso te acompanhar para ver como é que você faz, para me poder fazer também. Eu estou dando um exemplo, mas eu creio que se a liderança, os pastores, estimular o seu povo a ter contato com as pessoas lá fora, muitos deles terão dificuldade de abordagem, o que falar, o medo de ser interpelado, de ser questionado, não saber dar uma resposta. Nós não temos uma cultura de proclamação, nós não temos uma cultura de falar o Evangelho. Uma coisa que prejudicou muito que foi nos dito que não precisa falar, é só testemunhar. É só viver o padrão do Evangelho, não precisa falar. E eu não sei quem foi que disse isso, porque as Escrituras do Evangelho, o próprio Cristo, não autoriza nenhum discípulo dele a não falar. Aliás, tem que falar, porque o que salva pessoas, ainda que seja um testemunho brilhante, não é o seu testemunho, não é o seu estilo de vida. Mesmo que você viva piedosamente, alguém precisa se aproximar para explicar por que você vive dessa forma. Terá que falar de Jesus, terá que falar do milagre que Jesus realizou, por que ele fez e por que você está agindo assim. Falar tem sido um dos desafios, pelo menos no nosso contexto, de revitalização de igreja em Juazeiro, Bahia. Desde 2015 estamos trabalhando isso. E depois de alguns anos, nós estamos começando a ver uma igreja que eu estou começando a chamar de uma igreja missionária, uma igreja da missão. Eu tenho um conceito, para mim nem toda igreja ainda é uma igreja missionária. Nós fazemos atos missionários, eventos, que é o que basicamente a maioria das nossas igrejas sabe ainda fazer. É entendimento de evangelismo, de proclamação, como evento, e não como estilo de vida, como algo natural, como algo que faz parte da nossa caminhada cristã. Então, eu estou querendo partir daqui para dizer que nós vivemos hoje, na perspectiva das nossas igrejas, de modo geral, esse grande desafio. Nós precisamos identificar algumas crises, e o Ronaldo Lidório, no seu material, que ele deixa muito explícito, ele identificou pelo menos 3 grandes crises, dúvidas que precisam ser elucidadas com uma correta visão bíblica e teológica sobre vocação, sobre chamado. E nesse grupo de pessoas que fazem parte das nossas igrejas, nós encontramos aqueles que possuem certeza do seu chamado ministerial, porém, pairam questões sobre direcionamento, onde servir, por onde começar, se é um ministério pastoral ou missionário. Eu não sei quantos dos que estão aqui no seminário passam por essa dúvida. No tempo que eu fiquei aqui, eu fiquei os 4 anos, meu Deus, eu serei um pastor ou serei um missionário? Eu vou para o campo ou eu vou pastorear uma igreja? E a gente criou esse negócio na cabeça, e eu sofri bastante. Como se eu errasse, eu estaria pecando, estaria cometendo um grande erro. Eu fui muito martirizado por isso. Tive experiência em Oricuri para tentar tirar essa dúvida. 1 ano servindo a Oricuri naquele primeiro início de trabalho, para ver se eu seria um missionário ou se eu seria um pastor. Mas ainda é real esse tipo de dúvida, essa incerteza. Outros entendem que o correto exercício da vocação se dá apenas se tiverem a titulação de pastores ou missionários. Então, eles exercem uma função já, eles são proclamadores, eles corroboram com o ministério local da igreja, estão dedicados,
mas porque não têm o título, eles se acham estranhos. Existem também irmãos que, apesar de servirem em suas comunidades de fé e na sua cidade, menosprezam o seu ministério, pensando que a ordem dada na grande comissão à igreja se realiza somente por aqueles que rompem barreiras geográficas, culturais ou linguísticas. Então, eles estão fazendo bem, mas muitas vezes se sentem menosprezados, porque não estão fazendo longe, está fazendo aqui, no bairro da igreja, num projeto, no interior, enfim. Nesse time também, a gente pode incluir aqueles que, vamos pensar aqui no grupo jovem, né? Que estão aí tentando também se encontrar nas suas vocações, nas suas ocupações. E muitos dos jovens das nossas igrejas também, nesse caminhar de dúvida, têm dado alguns passos, né? Alguns têm dado passos precipitados, às vezes se engajando num seminário ou fazendo parte logo de uma escola de missão, indo para um campo de treinamento, e por não ter tido preparo, orientação, eles voltam rapidamente. Isso não só no ministério, mas em tantas outras vocações, a gente tem ouvido de pessoas que têm voltado. Estava conversando com alguém que tem um projeto, por exemplo, de futebol para alcançar adolescentes e jovens e captar, então, esse grupo e investir nesse grupo de talento, que tem talento, mas eles já disseram, olha, a gente precisa corrigir isso. Às vezes o garoto tem talento, o adolescente ou o jovem tem o talento, mas não tem a formação, a maturidade e o caráter. A gente precisa prepará-los, porque a gente os envia para os seus trabalhos até em outros países e eles rapidinho voltam. Então a gente tem essa realidade também no contexto ministerial, quando o desenvolvimento ministerial prévio na sua igreja não ocorre, ele não é exercitado no contexto da igreja local, ele queima a etapa e vai direto para o campo, sem preparo algum. Outros irmãos desprezam o serviço que têm prestado a Deus, seja trabalhando na edificação da sua igreja, seja testemunhando como profissional ou estudante, desvalorizando as situações cotidianas de relacionamentos e convívio. Então, muitos que estão aí nos engajamentos da sociedade, eles não entendem que tem um chamado, e eles acham que só podem servir a Deus, são chamados e vocacionados a testemunhar de Jesus, do seu amor por Jesus, se for dedicado de tempo integral, como o seu pastor, como missionário, e eles não exercem essa atividade de engajamento do evangelho onde estão. Percebemos que tais inquietações talvez se relacionem com a compreensão, com o discernimento e com a ação. E o Ronaldo Lidório, então, aqui ele entra para destacar que falta compreensão, discernimento e ação. Então, eu quero rapidamente só deixar isso aqui mais clarificado, porque ele diz que quando não há compreensão, quando não há entendimento de que somos todos vocacionados para servir a Cristo, de que todos os crentes foram vocacionados para andar com Cristo, para amar a Cristo, para fazer discípulo do Cristo, né? Ele então passa a dizer que essa crise produz pelo menos dois comportamentos. Ou transferimos o trabalho para os que possuem um chamado ministerial específico, ou associamos a obra de Deus a títulos e posições eclesiásticas, omitindo-nos de que todos fomos chamados com o propósito de glorificar a Deus e fazer o seu nome conhecido e adorado entre todas as nações. E eu penso que a gente ainda vive um pouquinho desse modelo, o modelo clérigo, o modelo de que poucos na igreja é que faz, de fato, o ministério acontecer. O ministério é de poucos ainda. Tudo é centrado na liderança, no pastor.
é ele que abençoa, é ele que casa, é ele que vai fazer o funeral, é ele que ora na cabeça. De vez em quando chega alguns na igreja visitando lá, né? Pastor, você pode orar por mim? Ora na minha cabeça, né? Então é o pastor que tem que orar, é o pastor que tem que fazer o aconselhamento, é o pastor que faz tudo. E o resto da igreja faz o quê? Não, ninguém tem condição de aconselhar, ninguém tem condição de evangelizar, ninguém tem... Então, é esse modelo centrado na liderança e o povão fica como espectador, o povão fica consumindo os cultos, as programações, e a gente tem, então, essa dificuldade de compreensão. Já a dúvida quanto ao discernimento é que, mesmo que alguns já entenderam que todos foram convocados, todos foram chamados para ser de Jesus, amar Jesus, servir a Jesus, testemunhar dele, mas eles não entenderam por onde começar, onde ir. O discernimento, o direcionamento, isso começa dentro da própria igreja. A dúvida aqui quanto ao discernimento é não distinguir entre o chamado geral, o chamado universal, como alguns usam, e o chamado específico, o ministério específico. Isso pode gerar grande frustração pelo fato do vocacionado não ter clareza se está caminhando em obediência à vontade de Deus. Uma forma de resolver essa questão, estudar a palavra, buscar ensinamento sobre vocação. Se houver um chamado ministerial específico, então é preciso que o crente reúna com seu pastor, sua liderança, busque se associar a alguns ministérios e tenta se envolver para ver se alguma coisa começa a clarear e começa a evidenciar assim esse chamado. Mas toda incerteza precisa ser depositada em oração a Deus, que vai apontar cada passo nessa trilha ministerial ou mesmo de ação distante, transcultural, como um envio, ser enviado como missionário. Aqui talvez é outra luta nossa, né? Quando o seminarista sai dos seus estudos aqui do tempo, e aconteceu também comigo, uma outra crise, é ter a certeza que eu estou indo para o lugar certo. É como se o chamado fosse geográfico, né? Se eu não for para o lugar certo, eu estarei pecando. E eu também sofri demais com isso. Porque a gente associa o chamado ao lugar. O chamado é uma função, você faz onde estiver, né? Você faz onde estiver, não importa se aqui no Nordeste, se lá na Turquia, o que você precisa fazer, você foi chamado a fazer, foi habilitado a fazer. E a gente tem dificuldade, então, de fazer essa distinção. Depois que eu me libertei disso, eu fiquei mais tranquilo. Foi um grande peso tirado. Então, se você que está estudando no seminário e está lutando com isso, ore a Deus para dar o direcionamento. E esse direcionamento pode mudar. E você vai usar critérios como seus dons, oportunidades, enfim, para você direcionar. Na igreja, nós temos, então, pessoas que já compreendem o chamado, sabem que foi chamado por Jesus para amá-lo, servi-lo, testemunhar dele, fazer discípulos dele, servir na sua igreja local, ser bênção, chamado à santidade, chamado a uma vida de dedicação a ele, ofertar tudo o que somos a ele. Nossa vida é dele. O conceito você já sabe. Você também já resolveu o problema de discernimento, você já sabe onde é que Deus está te usando, ministério infantil, ministério com mulheres, ministério com homens, a própria ação evangelizadora que a sua igreja realiza no seu bairro, na sua cidade, ou num trabalho no interior. Você já tem direcionamento, Deus tem já deixado claro, é a área de ensino, a escola dominical, eu não sei, mas talvez você ainda está esperando um milagre acontecer, né? E muitos estão vivendo o que ele chama aqui, Ronaldo Lidório, de crise da ação. Crise da ação. Aqueles irmãos que têm clareza, sabem os passos que precisam ser dados, porém nunca age. São as eternas promessas. Pastor, esse ano eu vou me envolver. Esse ano vai acontecer. Não, esse ano eu vou ser mais dedicado. Esse ano eu vou participar mais do ministério da igreja.
são as promessas, mas ele nunca faz, porque a sua agenda está tumultuada, porque, na verdade, o seu compromisso, o seu comprometimento não é Jesus, não é a pessoa de Jesus e nem a missão dele. No domingo o pastor está pregando e o irmão ali está sentado. Meu amigo, esse negócio de missão, esse negócio de fazer discípulo é para tu, pastor, é para ir para vocês que estão aí desocupados. Eu estou pensando aqui em pagar minhas contas, eu estou pensando em resolver meus problemas amanhã lá na empresa, eu estou pensando nisso e naquilo, eu tenho tempo para pensar em fazer discípulo? Não passa pela cabeça da maioria dos nossos irmãos, e eu posso dizer, quase com certeza, né? De que eu tenho uma responsabilidade de conduzir alguém na semana, eu preciso ser um proclamador, eu preciso ter essa cultura de conduzir pessoas a Cristo, porque isso faz bem para a minha alma. Eu preciso do Evangelho, eu preciso falar do Evangelho, que é bênção para quem ouve, mas é bênção para mim. Eu preciso do Evangelho, eu preciso falar dele. Quantos de vocês, meus irmãos, já tiveram essa experiência de uma atividade evangelística, de uma conversa, e que você foi extremamente edificado, você foi enchido de poder mesmo, você foi reavivado, você foi alentado, porque você falou. João fala disso lá em Apocalipse. Eles venceram pelo testemunho que davam, eles falavam, gera poder. O trabalho gera fome. Se eu estou trabalhando, isso me dá fome, eu preciso me alimentar mais. Se eu tenho alguém para conduzir na fé, eu preciso entender melhor para explicar para ele esse negócio de pluralismo. Eu preciso explicar para ele essa questão de sociedade que está vivendo o seu relativo. Eu preciso entender, eu preciso aconselhar, eu preciso ajudar a resolver o problema dele, da família, do casamento, da criação de filhos. Eu preciso ajudar, eu preciso então me preparar. E isso te leva para um andar de cima. Tem muitos irmãos nossos que não vão crescer, porque eles querem ser eternamente cuidados. Eles querem ser cuidados, eles não querem cuidar de outros, eles não querem ser provedores. Isso passa por essa crise de ação. O importante é sempre buscar o próximo passo e agir sobre a dependência do Espírito. Então, nessa caminhada, ainda encontramos pessoas frustradas com o caminho trilhado, crentes com trabalho e carreira, achando que deveriam exercer o ministério de tempo integral. Por outro lado, pastores e missionários atraídos pela carreira profissional e acadêmica. Então a gente tem essa linha dos dois lados, né? Muitos dos irmãos que dizem, se eu pudesse, eu estaria dedicado, né, de corpo e alma nisso aqui, pastor, com o senhor. Mas eu preciso trabalhar, eu tenho minhas obrigações, eu tenho minhas dívidas, né? Eu tenho meus compromissos. Por outro lado, missionários e pastores que estão sendo atraídos pela carreira profissional ou acadêmica e deixando, então, essa lida. A nossa expectativa é que as perspectivas bíblicas sobre vocação venham contribuir sobre a melhor compreensão do chamado geral e específico e na orientação de vocacionados à obra missionária e também à liderança de igrejas no ministério de cuidado e de mentoreamento, né? Então, a vocação e chamado possuem o mesmo significado. Quem é que vocaciona? Sou vocacionado a quê e para quê? Como saber se sou vocacionado? Então, eu quero rapidamente caminhar com vocês. E pensando na proposta inicial de Marcos, nós temos no capítulo 3, eu penso que, de modo muito simples, irmãos, a nossa caminhada cristã é essa daí. Continua sendo essa. Nós temos um chamado para estar com Jesus. Nós temos um chamado para caminhar com Jesus, para, como diz o Logos, né? Paulo César do Logos, aquela música Pescador, né? Estar com Jesus, sentir os seus pensamentos, sentir o pulsar do seu coração,
pensar como Jesus pensa, eu preciso estar com Ele. E depois disso, ser enviado. Então nós temos o chamado para estar com Jesus e o chamado à missão. Isso tem que estar claro na compreensão, né, de todos os membros da igreja, de todos os crentes e discípulos. Isso precisa fazer parte da sua abordagem evangelística, do seu discipulado. Precisa fazer parte da condição de alguém fazer parte da membresia da sua igreja. Você vai chegar aqui, meu amigo, você entende o que é ser um cristão? Como é que está a sua caminhada cristã? Porque, irmãos, a gente tem uma igreja, às vezes, cheia no domingo, mas a dinâmica da semana, o trabalho da videira, vida na vida, o cuidado, ele não acontece. Essa semana passada um pastor disse que faz parte de uma igreja, que no domingo, pelo menos 900 pessoas estão ali, mas que nos bastidores, apenas 80 estão comprometidos com a igreja. Em todas as áreas, inclusive financeiramente, é quem sustenta a igreja. Mas que coisa horrível, que coisa estranha ao Evangelho. Então nós temos esse movimento de pessoas que querem fazer parte da igreja, querem pertencer à igreja, mas eles não entendem, eles não participam desse entendimento do chamado de Jesus. Jesus deixa claro para os seus discípulos na caminhada, e eu não vou aqui andar com você em Marcos, mas deixar essa ideia de que Jesus falou aos seus discípulos que não era suficiente simplesmente confessar as coisas certas sobre o Messias. Se eles eram realmente discípulos, eles tinham que negar a si mesmos. Eles tinham que tomar a sua cruz, eles tinham que de fato segui-lo. Tente salvar a sua vida e você vai perdê-la. Jesus está deixando claro que ao discípulo a compreensão de que precisa estar disposto a perder a sua vida. A graça, meus irmãos, que nos guia a dizer sim para o nosso maravilhoso Deus, a graça que nos conduz a dizer sim para Jesus, o nosso Salvador, também é a graça que exige que reneguemos a impiedade, as paixões mundanas, para nos devotar à sua missão. Isso precisa estar muito claro. Então, Jesus chama os discípulos para estar com Ele. E a caminhada cristã é isso, é estar com Jesus e sermos enviados na missão de Jesus. É compreender quem Ele é e fazermos a sua missão. Quando eu digo que eu creio e sei quem é Jesus, eu estou também afirmando quem eu sou. Eu sou o seu discípulo. Ele é o meu mestre. E quando eu entendo qual foi a missão de Jesus, a missão de Jesus passa, conforme a Francis Schaeffer, naquele livro Verdadeira Espiritualidade, ele detalha isso aqui. Nós vamos caminhar do mesmo jeito. Rejeitado, morto e ressuscitado. Esse é o caminhar do discípulo. Então nós vamos seguir o nosso mestre até o túmulo, nós vamos morrer por ele, entendendo que seremos ressurretos. Nós vamos experimentar expectativas ressurretas, né, nesse Cristo que nós servimos. Eu quero, mais uma vez, só tocar nesse aspecto da compreensão, que Deus tem trabalhado, né, o versículo tão conhecido, mas a gente só recita o verso, né, pela graça sois salvos, mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10, ele é extremamente importante. O versículo está dizendo que Deus nos fez, Ele já preparou a graça também, que nos salva, é a graça que nos preparou para tudo que devemos realizar, as obras que precisamos realizar. Então Deus, Ele se antecipa em tudo. Ele sabe das nossas fraquezas, deficiências, e mesmo que a gente diga, eu não posso, eu sou fraco, eu não sei falar, eu sou limitado, Ele já conhece, Ele vai suprir cada uma dessas necessidades. Eu acho que todos que aqui estão e foram vocacionados e deram esse passo
de entender esse compromisso na linha de frente de edificar a sua igreja, como pastor, missionário, missionária, passaram por isso. Quando eu vim aqui para o seminário estudar, eu já estava há mais de 12 anos fora da sala de aula, né? Eu não tive uma boa base de educação, de estudo. Cedo eu comecei a trabalhar, e como qualquer adolescente, na transição para a juventude, a gente não está muito afim de estudar, né? E a gente quer trabalhar. Então, eu achei que eu não seria capaz de passar aqui pelo seminário do Cariri, né? Que era bem afamado, que era rígido. Tinha um professor, principalmente, que fazia a prova, que até cobrava a nota de rodapé. Então, eu disse, eu estou frito, né? Não passo por ali, não. E a gente tinha essa compreensão da nossa incapacidade, né? Nossa incapacidade de pensar, de desenvolver, enfim. Mas Deus conhece todas as nossas fraquezas e Ele nos habilita por sua graça a realizar aquilo pelo qual Ele chamou. Ele chamou. E quando a gente entende essa caminhada, essa ênfase do chamado, a gente lembra dos puritanos, que eles tinham essa cultura de ensinar para os seus filhos, mesmo que não fosse um chamado especial, mas aquilo que eles realizariam como profissionais, eles estariam servindo ao Senhor. Eles estariam servindo ao Senhor. Eu creio que a gente precisa resgatar essa cultura. Nossos filhos precisam aprender e ouvir que eles estão debaixo do senhorio de Cristo e tudo o que eles precisam fazer, vão fazer ao Senhor, e é extremamente importante e espiritual o que eles vão fazendo, exercendo as vocações, mesmo que não seja de um pastor e de um missionário, não é? Mas o chamado se desenvolve durante o curso das nossas vidas. Nós vamos desenvolvendo nosso caráter, habilidades, isso é muito importante. E eu gostaria aqui de trazer uma perspectiva que a gente vai debater um pouquinho sobre essa declaração, que eu acho que é confusa na questão do chamado, o chamado geral, o chamado especial, né? Então eu creio que a gente compreende, como eu já falei aqui, essa vocação, esse chamado abrangente, que não se trata apenas de servirmos a Deus em determinadas áreas da igreja. Tá? Nosso chamado tem a ver com a salvação, sermos conectados, unidos a Cristo, fazermos parte da família de Deus, sermos santificados e, ao mesmo tempo, Deus pode também nos chamar a um ministério específico, conectado à edificação da sua igreja. Então, desta forma, em Cristo Jesus, nós nascemos com um propósito. Todos somos vocacionados para a salvação. Todos fomos vocacionados à prática da bondade, da santidade e da missão. Então, eu creio que isso não é dificuldade na nossa compreensão. Eu creio que já temos condições de partir para a ação em relação a isso. Precisamos apenas ajudar o nosso povo, ajudar a nós mesmos, né, nossas famílias, a compreender isso. Várias imagens a Bíblia trabalha, somos sal, somos luz, temos essa influência no mundo, presença como discípulo de Cristo, transformar a nossa sociedade. A imagem de soldado, 1 Timóteo 2, refletir essa atitude de estarmos vigilantes, não é? O oficial faz aquilo que o seu general manda. Então nós temos implicações da vida cristã da mesma forma. Todo crente como um atleta. 1 Coríntios 9, 24 a 25. Para termos boa performance, o esportista pratica preparação física. Eu acho que aqui é o nosso gargalo, né? Nós fomos chamados, mas nós não queremos passar pelo treino, pela preparação, pela disciplina, que é dolorosa. Ontem o pastor nos falou e nos provocou sobre o sofrimento. A dificuldade de lidar com o sofrimento é onde nós somos treinados, preparados. Os melhores e mais santos de Deus que passaram por essa terra foram aqueles que foram apertados, que viveram debaixo de tensão, de provação. E a gente precisa entender isso. Jesus, ele aprendeu a obedecer
pelo sofrimento, ele foi aperfeiçoado também, o escritor de Hebreus diz, né? Imagine nós. Então, falta essa capacidade de nós como crentes nos darmos ao treinamento. A imagem de que também todos fomos, por Deus, direcionados a viver esse evangelho de proclamador, de conciliação, somos embaixadores, privilégio e responsabilidade de representarmos Deus. Então a gente poderia pensar sobre isso. Edson Queiroz, ele diz, temos visto que todo cristão tem um chamado geral. Somos sal, luz, sacerdotes, servos, soldados, atletas, embaixadores. Esse chamado não deve ser encarado como obrigação, em si como um grande privilégio e uma honra para nós. Além disso, os discípulos de Cristo são chamados para muitos propósitos, salvação, liberdade, baseado em Apocalipse, a ceia das bodas do Cordeiro. Todavia, todo chamado se dá segundo o propósito divino, aquele que faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Temos o caráter de Cristo. Então, resta que todos que somos enviados para anunciar que Jesus morreu e ressuscitou, nós temos, de fato, compartilhado essa verdade onde estamos plantados. Tal mensagem apenas é uma sequência da missão de Jesus Cristo. Não existe alguém que é apaixonado por Jesus e não anuncia o amor de Deus. Nós recebemos a capacitação do Espírito para isso. Somos testemunhas. Então eu creio que esse conceito do chamado geral não é dificuldade para nós. Eu creio que a dificuldade é a ação mesmo, é a prática. É fazer isso acontecer. Nós temos a crise da ação. Nosso povo entende isso. Nosso povo entende que precisa plantar novas igrejas. Nosso povo entende que precisa evangelizar. Mas o problema é a ação. O problema é a ação. Eu quero deixar aqui alguns princípios que se aplicam ao chamado geral. Por exemplo, todos nós somos chamados a ter comunhão em Jesus, a liberdade da condenação da lei. Nós somos chamados para a paz que ocupa o nosso coração e nos reúne em um só corpo, chamados a testemunhar, a proclamar, chamados para a glória de Deus. Então você pode desenvolver nesse contexto o evangelismo, ganhar pessoas para Cristo, discipulado, firmar alguém na fé. Você pode exercer o ministério do encorajamento, do aconselhamento, colocar-se de lado de uma pessoa, desafiá-la, motivá-la para o crescimento. Existem pessoas na sua igreja, pessoas que você precisa ajudá-la, né? Então faça isso. Você pode envolver-se no cuidado das pessoas. Algumas habilidades que você pode ter e ajudar pessoas na sua igreja que têm algumas deficiências. Habilidade para a solução de problemas, sabedoria no diagnóstico de problemas, aconselhamento. E você pode cultivar tudo isso na sua igreja local. A teologia do chamado, ela é chamada por alguns de teologia do desejo. O desejo de servir. O desejo de servir. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma igreja que estimulou e deu oportunidade e deu manutenção no chamado. E tivemos a oportunidade de servir em várias áreas da igreja. E por meio desse serviço, Deus vai confirmando um chamado específico, que é o que ocorre com a maioria de nós, ou de fato ocorreu com a maioria daqueles que foram chamados. Então, eu gostaria de pensar sobre essa declaração para tirar o problema de que o evangelismo não é apenas para alguns, o evangelismo não é dom, certo? O evangelismo é para todos, e você como crente faz na sua casa, na sua vizinhança, você faz no contexto da sua igreja, e quando a gente tem que alcançar um grupo que não é alcançado, a gente envia pessoas, o evangelho é enviado por meio de homens e mulheres para lugares distantes. E o que é que eles vão fazer lá? A mesma coisa que a gente faz aqui. A mesma coisa. Nós vamos proclamar e vamos orar. Nós vamos proclamar o evangelho
e vamos orar para que Deus use o seu Espírito e converta esses corações e traga vida e crescimento. Tudo que o missionário faz lá fora, distante, nós fazemos aqui. Esse é o conceito da igreja missional. Muitas igrejas que estão pensando que estão fazendo missões, apenas enviando ofertas, apenas contribuindo com missionários que estão no campo, mas no seu contexto nada é realizado. Você está incentivando o missionário a fazer tudo aquilo que foi detalhado aqui como abordagem, né, inicial de plantação de igreja, é o que nós deveríamos fazer, como igreja local, procurando oportunidades, abrindo portas, visitando bairros, identificando áreas, batendo portas, tendo acesso a alguns locais. Deveríamos estar fazendo isso, deveria ser natural, porque os missionários estão fazendo lá longe, e muitas igrejas estão, de fato, no modo manutenção, satisfeito com o seu culto, com o seu alimento de escola dominical, com as suas atividades rotineiras, mas eles têm muita dificuldade de fazer isso lá fora. Então, quando a gente pensa sobre essa declaração, sei que enganchou, os 3 tipos de evangelismo que esse autor trabalha, né? O número 1, o tipo de evangelismo que é feito sem sair da própria localidade, com indivíduos da mesma cultura. O 2 é ir além das barreiras geográficas, ele dá o exemplo aí de judeus e samaritanos. E também o 3, aquele que envolve distâncias geográficas e culturais significativas, sendo o principal evangelismo necessário para levar o evangelho até os confins da terra. Quando a gente fala hoje de chamado, uma estatística diz que a maior parte dos vocacionados de tempo integral, o chamado especial, está sendo enviado para o próprio Brasil. Mas estamos esquecendo que existe ainda muitos grupos não alcançados. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nessa correção, nesse discernimento, nesse direcionamento. Ontem o pastor Carlos aqui falou, né? Estamos aqui próximos, Piauí, uma abundância de igreja no Ceará. Ainda temos poucas igrejas do Vale do São Francisco. O corredor aqui entre os 2 vales ainda é um alvo, um desejo de ser preenchido de igrejas, mas temos ali o Piauí que pouco temos. O Maranhão já começou a ter um movimento de plantação de igreja. Então, o chamado também inclui percebermos esses grupos não alcançados, os povos não alcançados. Estamos preparando pessoas, mas essas pessoas precisam ser orientadas ao conselho de Paulo, ter essa visão de alcançar aqueles que nada ouviram, né? A gente ouve várias vezes o Evangelho, a gente tem uma abundância de conteúdo, teologia, pregação, cultos maravilhosos, enquanto muitos nada têm. O pastor Silvani falou ontem, né, da justiça espiritual, a justiça social e a justiça espiritual. Então nós precisamos pensar sobre isso. O foco maior é nesse 3, não é? Enquanto, por exemplo, lá em Moçambique, eles não tiverem condição de fazer o 1 e o 2, dificilmente eles vão fazer o 3. A mesma realidade na Venezuela. Fiquei feliz recentemente de um pastor que foi formado na Venezuela e está agora atuando na Bolívia. E quando nós estivemos como missão em 2017, lá eles formaram um conselho de pastores e uma agência missionária. E por meio dessa provocação de visão, eles disseram, nós também, sem dinheiro, nessa crise terrível, nós queremos também alcançar povos, queremos orar por Moçambique e queremos nos envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, muito interessante essa percepção que precisamos desenvolver como igreja. Então, ele consuma aí a ideia, né? Muitos vivendo em outros países, um cristão pode, mesmo vivendo em um outro país, um cristão pode evangelizar alguém próximo a ele, de sua mesma cultura, porém fica cada dia mais evidente, segundo as palavras de Winter, que até que cada tribo e língua possua uma igreja forte e poderosamente evangelizante dentro dela, e, portanto, uma testemunha do evangelismo 1, os esforços do evangelismo 2 e 3, que vem de fora, ainda são essenciais
e urgentíssimo. Então, isso nos ajuda aí com esse tema também do chamado, tá? Agora eu quero ser mais prático nessa caminhada final do nosso tempo, e eu quero aqui, o resumo: evangelismo é a prática da proclamação das boas novas dentro do âmbito geográfico, e missões é definido segundo sua raiz histórica como evangelização além das fronteiras. Por isso a gente usa a missão, porque a gente precisa lançar alguém onde a gente não consegue alcançar como comunidade local, né? Mas eu quero caminhar com vocês aqui e deixar aqui algumas direções nessa questão do chamado. Eu gosto dessa proposta, desse material, Daniel Lima, trabalhando a teologia do chamado. E ele nos ajuda a compreender a necessidade de nós realizarmos essa declaração, pensarmos, refletirmos biblicamente sobre essa declaração de chamado, né? Então, a declaração de chamado, ela começa com um propósito. Esse propósito declara a razão da nossa existência, declara e reflete o coração de Deus, perspectiva do reino, como também esclarece o que não é negociável. Interessante a gente pensar sobre a necessidade de olharmos para as Escrituras e podermos, por meio dela, sermos direcionados a um propósito que glorifique a Deus. Se a gente tivesse aqui um tempo, e talvez eu vou pedir a sua ajuda, por exemplo, esses textos aí, eu creio que são conhecidos de todos vocês. Esses textos vão deixar claro que o propósito já existe. Eu não determino o propósito pelo qual estou aqui. O propósito vem das Escrituras. Jesus Cristo mesmo fez isso, né? Quando ele tomou o livro de Isaías, lá em Lucas 4, ele olhou para as Escrituras e o texto, então, determinou qual é o seu propósito, por que ele deveria estar aqui. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos olhar para a Escritura e levar o nosso povo a olhar a Escritura de modo mais objetivo para definir qual é o nosso propósito. O que Mateus 22, 37 fala? Alguém? O que esse texto fala para nós? Vocês lembram? Grande mandamento: amar a Deus e amar o próximo, não é isso? Nós temos o centro do propósito que Deus já estabeleceu. Você lembra o que diz lá em João 13, 34, 35? Alguém sabe? Posso pedir a sua participação? Rapidinho assim, de cabeça. Alguém sabe o que diz lá? Eu creio que sim. Ok, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor, o amor fraterno, esse amor que acolhe e que cuida uns dos outros, né? Esse amor de Deus, esse amor que vem de Deus. A vivência do chamado vem pelo entendimento do propósito, do submeter ao propósito, experimentar a vida cristã, para poder derramar essa mesma vida em outros, né? Romanos 15, 4 a 7, alguém sabe o que diz lá nesse texto? Hã? Pode ler. Tenhamos esperança. O contexto ali é os judeus e gentios, é os fracos e os fortes. A necessidade, então, da igreja entender o Deus consolador, encorajador e paciente e praticar isso com a esperança, mesmo com as diferenças, olhando para a esperança escatológica, a esperança do Messias chegou para nós. Então vamos viver juntos, a unidade é o foco ali, e Paulo está tratando disso e trazendo essa perspectiva, esse encorajamento. Filipenses 3, a figura de Paulo, dizendo que ele quer conhecer a Cristo, mesmo que isso envolva também o sofrimento. 2 Pedro, nós temos a lista de virtudes. Mateus 28, já é conhecido. João 15, o permanecer, o estar ligado à videira.
permanecer em Cristo, para que dê fruto, essa vida conectada a Cristo. 2 Coríntios 4, o que fala lá? Alguém sabe? Alguém sabe o que diz lá? Vasos de barro, e temos o tesouro em nós, e devemos então fazer com que as nossas fraquezas, né, sejam meios das pessoas ver o Evangelho, o glorioso Evangelho, o bendito Evangelho em nós, né? Deus usa os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas, para destacar, trazer em relevo a glória de Deus. Estamos aqui para isso. E Colossenses 2, 6, 7 também vai na mesma direção de Cristo. Então, esses textos e muitos outros conseguem apontar o direcionamento e o propósito. Então, o propósito é definido pelas Escrituras. Tem dificuldade aqui. Então, perguntas: por que existo como pessoa? Além do que faço, o que me dá significado? Por que Deus me criou? Qual é a minha reação àquilo que Deus fez por mim através da graça e da salvação? Nós precisamos refletir sobre isso. Propósito. Depois do propósito, nós temos então valores. Valores. Propósito e valores. Vai definir a missão. Aquilo que eu valorizo hoje, os valores que eu estou direcionando o meu coração, que eu estou me apegando, determina o nosso comportamento, irmãos. Os valores refletem aquilo que cremos, a essência, as crenças profundas, que de fato nós estamos apegados. Então, quando eu tenho um propósito definido e eu consigo agora orientar os valores da minha vida debaixo desse propósito, eu terei um comportamento correto. Os valores da minha vida devem refletir o meu propósito, o modo como Deus formou para viver a vida, trabalho e realizar o seu ministério. Pergunta: quais valores moldam o seu comportamento? Quais são os valores que têm determinado o comportamento do povo de Deus, do membro de igreja? Os valores do Evangelho. De fato, o reino é importante para mim. Jesus, os valores do reino determinam a minha conduta. Então, isso é muito interessante. Os valores. Então, propósito e valores tem a ver com aquilo que Deus me chamou para ser. Assimilar o propósito de Deus na minha vida e os valores de Cristo para mim vai trabalhar o meu caráter. Mas a visão realiza, então, de modo prático aquilo que fazemos, ou seja, tem um foco naquilo que nós fazemos. Quando a gente pensa sobre a declaração de chamado, uma vez que eu estou direcionado a ser e a fazer, eu preciso agora trabalhar as áreas, descrever a visão de Deus. Então, Deus me chamou para ser o quê? Então, eu começo a caminhar em áreas específicas. Na área de ensino, como pastor, missionário, no serviço da igreja local, como chamado e vocacionado para ser de Jesus e também testemunhar Jesus naquilo que eu estou fazendo, nas minhas ocupações, na minha vida em geral. Então, isso é importante aqui. Os alvos são placas que indicam se estamos no caminho certo. Estabelecer alvo. Esses alvos precisam passar de modo abrangente por aquilo que eu preciso conhecer. Então, por exemplo, se eu quero ser pastor, missionário, se eu quero ser um professor que atua na sala de aula durante a semana, então eu preciso estudar, me preparar para que eu seja. Mas, ao mesmo tempo, o fazer, como também o saber, o ser e o fazer conectado com o alvo que eu pretendo desenvolver na minha vida.
Então, caráter, temperamento, autoavaliação, exercícios espirituais, mentoreamento. Essa parte aqui a gente é muito fraco, né? Na nossa igreja a gente levantou uma frase, né? Ninguém sozinho, incentivando os crentes a andarem uns com os outros e permitindo que um cuide do outro e prestação de conta. E isso ajuda muito, inclusive, identificar esse chamado, orientação para a vida. No fazer, habilidades e competências, exercícios, prática, observação, estágio, tudo isso acontece dentro do contexto da igreja local, né? Então, à medida que a gente está servindo, as pessoas estão olhando, estão encorajando, estão identificando dons, e aí, então, essas orientações da nossa igreja, daqueles que estão conosco, nos conhecendo, será determinante. E, por fim, os meios e os recursos, que descreve como e o que vou precisar para atingir os meus alvos. Eu quero terminar aqui com uma contribuição de um livro, Robert Clinton. Ele trabalhou esse livro que eu não achei mais, não está sendo mais editado, mas é Etapas na Vida de um Líder, e eu creio que é interessante aqui ser aplicado para todos nós nesse contexto de vocação. Ele fez uma pesquisa, uma entrevista, uma pesquisa por mais de 1000 líderes, isso tanto no âmbito eclesiástico como também lá fora, corporativo. E ele identificou, unindo ao estudo bíblico, essas fases que a gente está chamando aqui de ciclo na vida de um cristão. Então, olhando toda a nossa vida, nós temos os fundamentos soberanos, nós temos o crescimento interior, nós temos maturidade em serviço, maturidade na vida e convergência. E é interessante que isso tem tudo a ver, de fato, com a nossa vida. Eu me encontro aqui, você pode se encontrar nessa trajetória. Quando a gente fala de fundamentos soberanos, a gente está pensando quando Deus trabalhou de modo soberano na nossa família, nos trazendo aos nossos pais, estabelecendo quem seriam os nossos irmãos, o contexto da nossa formação inicial, o ambiente, eventos que marcaram a nossa vida, sejam ruins ou bons, que Deus estava ali de modo soberano, acompanhando, né, supervisionando, trabalhando em nós. Porque Deus, ele trabalha, o chamado, a vocação, é no âmbito geral da nossa vida. Ele está nos preparando para sermos aquilo que devemos ser, de acordo com a sua vontade. Quando a gente fala de crescimento, aí já é formação de caráter. Então, a gente checa a integridade, a gente começa a lidar com esses elementos, né, de ser verdadeiro, transparente, saber honrar, não mentir, né, ter honra. Atitudes que marcam a nossa integridade, como nós vivemos em casa, vivemos lá fora, vivemos na igreja, nós somos assim, evitando então essa dicotomia. Integridade, obediência, a nossa intimidade com a palavra de Deus, crescimento interior passa pela palavra de Deus, desafios de serviço. Mais uma vez a gente está sendo convidado a entender a necessidade do servir, a teologia do desejo de servir. Então passa pelo crescimento interior. A maturidade no serviço, aí vem desafios e tarefas, treinamento, descoberta de dons e talento. Então o movimento ele vai acontecendo, aprendendo a lidar com a autoridade, aprendendo a nos relacionar, e há então a afirmação do nosso serviço. Tudo isso faz parte do processo. O nosso chamado se desenvolve assim. Começa com os fundamentos, o crescimento interior, crescimento aí, maturidade no serviço, e agora a maturidade de vida, né? O processo às vezes demora mesmo na vida de alguns. Maior profundidade com Deus, uso eficaz dos dons e talentos, obediência mais importante do que sucesso, a pessoa vai começar a entender isso. Então, às vezes, isolamento,
conflitos, crises, para produzir encontros verdadeiros com Deus, consigo mesmo e com os outros. Deus usa as crises. Se Ele quisesse resolver os nossos problemas, Ele resolveria de uma vez, mas Ele permite as crises e Ele usa essas crises para produzir verdadeiros encontros. E é interessante como isso acontece na nossa caminhada, no nosso chamado. E, por fim, convergência. Convergência de toda uma vida. Depois de tudo isso, nós conseguimos ter eficácia no nosso serviço, na nossa vida, e a gente consegue reproduzir isso, né? Então, eu creio que muitos dos nossos pastores, veteranos, homens de Deus, mulheres de Deus, podem agora, nessa fase, abençoar a nossa geração. Eu tenho dito para alguns pastores e missionárias, né, depois de muito trabalho, depois de desenvolver essa trajetória, nós precisamos de pessoas nessa posição, que está olhando agora de cima, que já passou por tudo isso, e mesmo que vocês falem para nós, não é assim, não é dessa maneira, vai com calma, embora vocês digam tudo, a gente não vai entender até passar pela experiência, muitas vezes, mas a gente precisa de mentores, de pessoas que estão agora trabalhando esses aspectos da vida. Isso funciona na vida de todos. Nós estamos envolvidos nesse processo. Estamos tentando aqui compreender como é que esse processo se dá. E eu quero terminar agora com a experiência do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 1. Se você quiser chegar, eu quero convidar você a chegar nesse texto, como eu comecei em Marcos, enfatizando o chamado para estar com Jesus e ser enviado. Eu quero terminar aqui com a figura de Paulo, capítulo 1, verso 13. Paulo diz: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, homens, né? Não fui atrás lá dos apóstolos. Não subi em Jerusalém para que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O apóstolo Paulo, ele serve para nós aqui de inspiração. Todo esse processo aqui foi visto, né? E ainda está acontecendo. Paulo está nos mentoreando aqui através das suas cartas. Mas a vida de Paulo, nós temos então a sua formação antes da conversão. Deus estava trabalhando os fundamentos soberanos na vida dele. Ele como perseguidor da igreja, o seu destaque entre os judeus, o seu zelo, fariseu de fariseu. Esse é o primeiro aspecto. Nada do que aconteceu na vida de Paulo foi desperdício. Tudo o que acontece na sua vida e aconteceu até aqui, Deus estava soberanamente, está soberanamente usando, trabalhando, tristezas, alegrias, traumas, infortúnios, decepções. Deus está modelando você no servo que Ele quer usar. Vocação, chamado, envolve esse aspecto, que Deus está na eternidade moldando cada um de nós naquilo que Ele quer usar. Paulo, ele passou por essa experiência. Por isso que ele foi escolhido, né? Alguns gostam de brincar, né, que depois da ressurreição, enquanto os apóstolos estavam ali em Jerusalém, com aquela dificuldade de sair para proclamar, naquele ambiente ali rico de comunhão, diz que
depois que Paulo foi reabilitado, né, foi convocado, diz que ele teve uma reunião lá com os apóstolos, numa sala, montaram lá o mapa mundi, e Paulo disse, é o seguinte, vocês ficam aqui em Jerusalém, pode deixar o resto comigo, né? E aí, o apóstolo Paulo, com a sua envergadura, com toda a sua preparação, Deus o usou. Então, nada é desperdiçado. Diz que Deus não tem lixeira, Ele não joga nada no lixo, Ele usa tudo. E Ele usa tudo para nos fazer, de fato, aquilo que Ele quer usar. Na pessoa de Paulo, a gente encontra também essa outra fase. O verso 15 diz que Ele me chamou antes de eu nascer. O chamado, por isso que eu estou dizendo, o chamado ele é no contexto maior da nossa existência, da nossa vida aqui. Antes de nascer, o chamado. Deus capacita quem chama, Deus estava preparando Paulo antes do seu nascimento, Deus estava preparando Paulo antes da sua conversão. E aqui, o último movimento de Paulo, no texto, verso 16, o chamado ocorre. E o versículo então diz que foi do agrado de Deus. O grande chamador é Deus, é Jesus. Ele que chama. Todas as iniciativas no reino dele são dele. Nada começa por nós. A iniciativa de Deus é revelar Jesus para que possa anunciar, estar com Jesus e enviá-lo a pregar. Se, de fato, Jesus não for revelado a você, você não tem do que falar. Se Jesus não for revelado ao seu coração, você não tem paixão por Ele. Volta ao tópico de ontem na devocional. O despertar para o engajamento no reino de Deus, na obra de Deus, na missão de Deus, começa no silêncio de um coração devotado a Cristo. É um coração que tem prazer, que compreendeu a mensagem, a metanarrativa, ontem falada aqui, a história, a única história verdadeira de Jesus. Quem compreende a história e para onde a história vai se envolver. Vai se envolver nesse projeto, nessa missão. Pessoas hoje não estão engajadas na missão, inclusive nas nossas igrejas, porque eles não entenderam. E é triste dizer, em alguns casos, que Jesus ainda não foi revelado. Jesus não é o motivo da sua vida, não é a razão, não é o amor da sua vida. Não tem paixão. Então, só há mensagem para anunciar se Jesus for revelado em ti. Do contrário, nós vamos permanecer, irmãos, vivenciando experiências eclesiásticas, espirituais, reuniões, enfim, tantas coisas, mas de fato não estaremos cumprindo o nosso chamado. Deus deseja que você esteja no Filho, e quando você estiver no Filho, entendendo quem Ele é, você entenderá a sua missão. E você usará a sua vida onde estiver para cumprir essa missão. Não importa se você é ainda alguém que faz parte desse grupo do vocacionado, a vocação geral, mas que você está trabalhando, você está estudando, e onde você está vivendo a vocação de Deus, engajado na missão de Deus, ou se você tem esse chamado especial de servi-lo, edificando a sua igreja. As viagens de curto prazo existem. Eu sei que oportunidades aqui no Cariri, nas igrejas aqui, deve existir também. A sua igreja deve ter ações práticas. Entenda, não veja isso como um evento. Aqui são oportunidades para destravar você, para você sentir o ardor do campo, viver a experiência de um missionário, de levantar os seus recursos próprios, de você fazer viagem. Nessas viagens acontece de tudo, e de você se ver como Jesus, um pouquinho. Ele desceu da glória, e ele experimentou tudo
o que eu e você experimentamos aqui para poder comunicar com autoridade. O versículo inicial de Mateus diz que enviou a pregar e lhes deu autoridade. Você só tem autoridade para viver o discipulado, a vocação de Deus, se você estiver com Jesus. Então, tem 2 desafios, se você tem interesse. Ribeirão Preto, 13 a 17 de julho, e Guiana Inglesa, na data de 10 a 16 de julho e outubro. São 2 meses aí em destaque para você nos procurar, caso você tenha interesse. Os seminaristas aqui estão indo para Rondônia. Muitas coisas acontecendo. Você pode viver, você pode ter esse ambiente de experimentar a vocação nesse contexto. Então, eu quero orar com você agora e conduzir você nesse momento de súplica a Deus. Pai querido, obrigado. Nesta manhã nós fomos mais uma vez lembrados do nosso chamado para estar contigo, apreciar o teu filho, ter prazer no teu filho, satisfação, plenitude nele. Em teu filho, nós, ó Deus, fomos completados, nós éramos e estávamos na condição de insuficientes. Em teu filho, ó Deus, nós encontramos identidade, nós sabemos quem somos agora. Em teu filho, ó Deus, nós encontramos o poder para vencer os nossos pecados. Em teu filho, ó Deus, nós encontramos o poder para vencer o nosso inimigo, Satanás. Cristo na cruz triunfou sobre os inimigos da nossa alma. Nós entendemos, Pai, esse rico privilégio de sermos vocacionados por Ti. O Senhor trabalhou na nossa vida, o Senhor trabalhou na fundação da nossa vida. E no momento certo, o Senhor decidiu revelar o Seu Filho a nós. E queremos, ó Deus, agora compreender melhor como se dá a nossa missão, que é Tua. Nós queremos, ó Deus, experimentar transformações. Já que o nosso coração foi transformado pelo poder do Espírito, ó Deus, queremos experimentar a transformação de mente. Queremos, ó Deus, que as verdades da Tua palavra, os valores do reino, o propósito e os valores do reino sejam determinantes da nossa conduta. Quando a mente transformada, certamente afeições, nossos desejos serão transformados. Certamente os nossos relacionamentos transformados também. E a missão, o propósito de vida estará mais afinado. Assim como os discípulos demoraram a entender, segundo Marcos capítulo 8, de experimentar, ó Deus, em 2 fases essa clareza. Em primeiro lugar, compreendendo quem Tu és, para depois compreender a missão. Ó Deus, ajuda-nos também a avançar nesse processo. Ajuda os nossos irmãos a avançar nesse processo de compreensão, de discernimento e de ação. Ajude-nos, ó Deus, a ter a experiência dos discípulos, que depois que entenderam, ó Deus, avançaram no poder do Espírito e foram testemunhas e capacitaram, ó Deus, a igreja daquele primeiro século a ser, de fato, agência do reino. Nós queremos ser assim, Senhor. Nós queremos fazer parte de uma igreja relevante. Nós queremos fazer parte de uma igreja, ó Deus, que cuida uns dos outros com a palavra. Mas também, ó Deus, queremos fazer parte de uma igreja que abençoa os de fora com a palavra. Nós queremos ser uma igreja para os de fora também. Ajude-nos, ó Deus, a viver a vocação. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra. Obrigado, pastor Reginaldo. Nós vamos ter um ligeiro intervalo, certo? Queremos dizer que temos umas 70 pessoas aqui presentes e outro tanto mais do que isso assistindo pela internet. E vocês que estão assistindo estas aulas para crédito, vocês vão colocar lá no sistema chamado, a palavra-chave é chamado, e a sua presença, então, será computada. Então, vamos nos levantar, esticar um pouco as pernas, descansar os assentos
Mas não vamos nos distanciar. Dentro de 3 ou 4 minutos devemos estar dando início à próxima parte da programação.